Quando falamos de Oda Nobunaga, não estamos apenas falando de um nome dos livros de história do Japão. Estamos falando de um verdadeiro furacão que varreu o século XVI e mudou para sempre os rumos do país. Imagine um Japão dividido, fragmentado em dezenas de feudos, onde senhores da guerra, os famosos daimyos, brigavam pelo poder como se não houvesse amanhã. Era o chamado período Sengoku, ou a Era dos Estados Guerreiros, uma época tão instável que ninguém sabia se o vizinho seria aliado ou inimigo no dia seguinte. Nesse cenário caótico, surge Nobunaga, um líder ousado e imprevisível. Diferente de outros daimyos, Nobunaga não era um homem preso à tradição. Enquanto muitos seguiam regras rígidas de etiqueta samurai, ele quebrou protocolos, apostou em armas de fogo vindas dos portugueses e, acima de tudo, tinha uma visão clara: unificar o Japão sob seu comando. Era frio, direto e implacável. Nobunaga não tinha tempo para jogos políticos ou alianças frágeis. Ele tomava o que queria pela sua força. Mas também era um gênio estratégico. Em batalhas, usava táticas inovadoras, como a famosa Batalha de Okezama, onde, com um exército muito menor, derrotou as forças esmagadoras de Imagawa Yoshimoto. Foi ali que seu nome ecoou pela primeira vez em todo o Japão. Mas Nobunaga não era só espada e pólvora. Ele modernizou rotas comerciais, protegeu os mercadores e incentivou o crescimento das cidades, preparando o terreno para o Japão moderno. Também desafiou a poderosa influência dos monges guerreiros, que controlavam verdadeiras fortalezas religiosas. O Japão, naquela época, era uma terra fechada em suas tradições, onde o shintoísmo e o budismo dominavam o espírito e a política das pessoas. Só que, no meio do século XVI, missionários europeus começaram a chegar com suas cruzes, seus livros e uma fé que era completamente nova para os japoneses: o cristianismo. Muitos daimyos olharam com desconfiança para esses homens de preto vindos do outro lado do mundo. Mas Nobunaga, sempre um passo à frente dos outros, viu algo que poucos enxergaram: os missionários não traziam só religião, traziam também uma ponte para o comércio com o Ocidente. E Nobunaga era o mestre em usar tudo o que estivesse ao seu alcance para fortalecer seu poder. Ele não era exatamente um cristão devoto, longe disso. Na verdade, Nobunaga era cético e usava a religião de maneira estratégica. Ele abriu as portas para os jesuítas e permitiu que eles pregassem livremente em seus territórios. Por quê? Porque, ao fazer isso, ele enfraquecia o poder dos monges guerreiros budistas, que eram uma pedra no seu sapato. O que torna Oda Nobunaga tão importante para o Japão vai muito além das batalhas que ele venceu. Ele foi o primeiro a realmente enxergar que o Japão não podia mais viver preso em um ciclo sem fim de guerras entre clãs. Ele entendeu que era hora de romper com o passado. Sabe aquela imagem do samurai tradicional, preso a um código de honra quase inquebrável? Nobunaga quebrou isso. Ele não teve medo de derrubar templos fortificados, de desafiar os monges guerreiros ou de usar armas de fogo enquanto outros ainda achavam que espada era a única forma honrada de lutar. Ele modernizou a guerra e, ao fazer isso, modernizou o pensamento estratégico no Japão. Mas não foi só no campo de batalha. Nobunaga teve uma visão econômica que pouca gente teve naquela época. Ele incentivou o comércio, fortaleceu as cidades-castelo, verdadeiros centros urbanos dentro de fortificações, e abriu espaço para a ascensão dos mercadores. Ele deu passos ousados, que enfraqueceram os velhos feudos fechados e criaram um Japão mais conectado e comercialmente ativo. Além disso, foi Nobunaga quem pavimentou o caminho para a unificação do país. Ele não conseguiu completar a obra, mas abriu a trilha para que outros, como Toyotomi Hideyoshi e Tokugawa Ieyasu, pudessem seguir adiante. Sem ele, o Japão talvez tivesse levado muito mais tempo para sair da era dos senhores da guerra e entrar em uma fase de maior estabilidade. No fundo, Nobunaga foi uma força da natureza. Um homem que não teve medo de ir contra as tradições quando era necessário. Um líder que entendeu que o futuro precisava ser construído com coragem, às vezes, com fogo e ferro. Ele foi o início da transformação que levaria o Japão a se tornar o país unificado e poderoso que, séculos depois, se abriria ao mundo com a Revolução Meiji. Nobunaga plantou as sementes da mudança. Um guerreiro visionário que ousou sonhar com um Japão diferente e teve a audácia de agir para tornar isso real.
Enquanto os outros daimyos travavam guerras religiosas ou perseguiam os missionários, Nobunaga deu proteção aos cristãos, em troca, ganhou acesso às armas de fogo e às rotas comerciais que os portugueses ofereciam. Foi uma jogada brilhante. Só que tudo mudou quando Nobunaga morreu. A traição de Akashi Mitsuhide e a sua morte no Templo Onnoji abriram espaço para outros líderes com visões bem diferentes. Hideyoshi, seu sucessor, até começou tolerando os cristãos, mas, com o tempo, passou a vê-los como uma ameaça à estabilidade do Japão. Mais tarde, Tokugawa Ieyasu, o homem que selaria a unificação, decidiu banir o cristianismo de vez. Foi aí que a perseguição começou de verdade. Igrejas foram queimadas, missionários foram expulsos ou executados, e cristãos japoneses passaram a praticar sua fé em segredo, escondidos nas sombras. A fé que Nobunaga havia protegido se tornou proibida, e os anos seguintes seriam marcados por violência contra os cristãos. Só que sua ambição e seu jeito impiedoso criaram muitos inimigos. E foi traído por alguém de dentro, Akashi Mitsuhide, seu general de confiança, que armou uma emboscada e forçou Nobunaga a cometer seppuku, o ritual de tirar a própria vida no Templo Onnoji. Nobunaga morreu cedo, mas o sonho de unificação que ele iniciou foi concluído por Toyotomi Hideyoshi, depois, por Tokugawa Ieyasu. Mas todos sabiam, sem Nobunaga abrindo caminho a ferro e fogo, talvez o Japão nunca tivesse encontrado a paz que viria a seguir. No fim, Nobunaga foi temido, odiado e respeitado. Um homem que viveu como uma tempestade e deixou um legado que ecoa até os dias de hoje no Japão e até hoje na cultura. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Deixe seu comentário e sugestões de temas para vídeos. Até mais!